Olá pessoal, nesse terceiro vídeo falando sobre a interpretação das escrituras, eu vou dar continuidade analisando o texto da Pontifícia Comissão Bíblica, a inspiração e a verdade da Sagrada Escritura. Então na primeira parte falei ali do catecismo, na segunda parte alguns estudos de caso, de como é a interpretação do método histórico, crítico histórico, que ele é adotado em algumas passagens, analisamos as passagens de 1 Coríntios, que fala do papel da mulher nas assembleias, que deve ser contextualizado para a época, e falamos de outras passagens, como a passagem de Moisés, travessia do Mar Vermelho, que o método crítico histórico de Israel Finkelstein, por exemplo, diz que não há comprovação arqueológica desses eventos, mas a Igreja ainda os considera como eventos históricos. Quer dizer, ela entende que o fato de não ter evidência arqueológica pode ser que no futuro essa evidência apareça, mas ela adota aquilo como histórico. Então, existe esse ponto, ou seja, o método crítico histórico ele é adotado em algumas passagens, em outras não. Essa parte do vídeo eu vou falar especificamente do Gênesis, da criação. O que fazer com Gênesis? Deve-se analisar literalmente o que está escrito ali ou não. Ou seja, a gente deve reconhecer que há erros ali na descrição. Há erros ali de descrição no Gênesis ou não? O que diz os documentos da Igreja? Bom, a Pontifícia Comissão Bíblica, nesse documento, que segue o link aqui embaixo, diz o seguinte: as primeiras páginas da Bíblia, que contém as chamadas histórias da criação, no Gênesis capítulo 1 e 2, testemunha a fé em Deus, que é a origem e a meta de tudo. Como histórias da criação, eles não relatam como o mundo e o homem começaram, mas falam do Criador e da sua relação com a criação, com a criatura. Quando esses textos antigos são lidos da perspectiva moderna, sempre há grandes mal-entendidos, pois são considerados afirmações sobre como o mundo e o homem surgiram. Para responder mais adequadamente à intenção dos textos bíblicos, é necessário contrapor tal leitura sem estabelecer uma oposição entre suas afirmações com o conhecimento das ciências naturais de nosso tempo. Isso não elimina a pretensão da Bíblia de comunicar a verdade, pois a verdade dos relatos bíblicos da criação diz respeito à coerência, pleno significado do mundo como obra criada por Deus. Então ele analisa aqui, textualmente está dizendo, se você pegar aquele texto bíblico, comparar com o que a gente entende hoje da ciência e ficar identificando erros, isso é errado fazer isso. Então quando ele diz que isso é errado fazer isso, quer dizer que ele está admitindo que há erros ali no texto. Erros comparado com a ciência de hoje, Você deve analisar com a ótica da época. É isso que ele está dizendo. Analisar com a ótica para quem estava sendo dito. Então, a encíclica Humani Generis, do Papa Pio XII, de 1950, ela trata da questão da evolução e ela diz o seguinte: não poucos rogam insistentemente que a religião católica tenha em máxima conta a tais ciências, o que é certamente digno de louvor quando se trata de fatos na realidade demonstrados, mas que hão de admitir-se com cautela quando se trata de hipóteses, ainda que de algum modo apoiados na ciência humana, que tocam a doutrina contida na Sagrada Escritura ou na tradição. Se tais conjecturas opináveis se opõem direto ou indiretamente à doutrina que Deus revelou, então esses postulados não podem ser admitidos de modo algum. Então, olha o que está sendo dito aqui pelo Pio XII. Ele está dizendo que a teoria da evolução é uma mera hipótese. Por isso não vamos assumir essa hipótese. Principalmente quando tais conjecturas se opõem diretamente à doutrina que Deus revelou. Se opõem em relação ao texto do Gênesis, a doutrina da evolução se opõe ao que está no texto. Então, nesse caso, esses postulados não se admitem de modo algum. Quer dizer, então ele parece que não admite a evolução. Ele trata como hipótese e se aquilo entrar em conflito com o que está escrito no texto, não vou admitir. Prossegue o texto do Papa. Por isso o magistério da Igreja não proíbe que tais investigações de homens doutos trate a doutrina do evolucionismo, segundo estágio das ciências humanas,
de modo que as razões de uma e outra opinião, isso é, dos que defendem o impugno tal doutrina, sejam ponderadas e julgadas, etc. Ou seja, pode estudar a doutrina da evolução, não tem problema nenhum. Mas é uma hipótese. Prossegue. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis, embora não concordem propriamente com o método histórico, os mesmos capítulos, com estilo singelo e figurado, acomodado à mente do povo pouco culto, contêm as verdades principais e fundamentais em que se apoia a nossa própria salvação, bem como a descrição popular da origem do gênero humano e do povo escolhido. Mas se os antigos hagiógrafos tomaram alguma coisa das tradições populares, o que certamente pode acontecer, nunca se deve esquecer que eles assim agiram, ajudados pelo sopro da divina inspiração, o qual os tornava imunes de todo o erro. Então, aqui, esse parágrafo está dizendo: reconheço que o texto pode estar voltado para um público pouco culto, mas o texto, ele é divinamente inspirado, ele está imune de todo erro. Bom, essa palavra da encíclica Humani Generis, Pio XII, de 1950. João Paulo II, em 1996, ele deu um passo adiante. Ele fala o seguinte: o Pio XII, lá em 1950, fala do evolucionismo como uma hipótese. Em 1996, uma mensagem enviada à Academia de Ciências do Vaticano, então veja, já não é um documento do mesmo peso que a encíclica lá do Pio XII. É um comunicado que foi dado à Academia de Ciências, está num nível um pouco mais baixo. Ele diz o seguinte: a teoria da evolução é mais do que uma mera hipótese. Tá? O corpo humano tem sua origem na matéria viva que existia antes dele, mas a alma espiritual é criada por Deus. Consequentemente, são incompatíveis com a verdade sobre o homem as teorias da evolução que, dependendo das filosofias em que se inspiram, considerem que o espírito surge das forças da matéria viva ou é um simples epifenômeno desta matéria. Então ele coloca: o homem continua tendo alma, e essa alma é infundida diretamente por Deus. Agora, a evolução, ele admite que não é simples hipótese. Ele trabalha com essa ideia de evolução. Então, já reconhece que o homem, então, veio lá do Homo erectus, toda aquela sequência, aquela ramificação toda, até chegar no Homo sapiens, né? Mas em algum momento dessa evolução, em algum momento, Deus foi lá e infundiu a alma no homem. Teve um momento que ele fez isso. Tá? Então, essa é a palavra do João Paulo II, de 96. Na encíclica, no documento, né, Comunhão e Serviço do Vaticano, da Congregação da Doutrina da Fé, ele volta a falar do texto do João Paulo II, de 96, e chama a atenção o seguinte: a mensagem de João Paulo II não pode ser lida como aprovação geral de todas as teorias da evolução, inclusive aquelas de origem neo-darwinista, que negam explicitamente a providência divina poderia ter tido algum papel verdadeiramente causal no desenvolvimento da vida do universo. Fixando o foco principalmente na evolução, enquanto diz respeito à concepção do ser humano, a mensagem de João Paulo II se mostra, todavia, especificamente crítica em face das teorias materialistas das origens do ser humano e insiste sobre a importância da filosofia e da teologia para uma correta compreensão do salto ontológico para o humano, o que não se pode explicar em termos puramente científicos. Ou seja, ela defende um salto ontológico para o humano. Então você tem uma linha evolutiva lá de primatas. Em algum momento houve um salto ontológico para o humano, ou seja, em algum momento Deus infundiu uma alma naquele primata e a partir dali temos o homem. Então momento, há um momento de abrupto aí, de intervenção de Deus que intervém no processo, coloca a alma e dali em diante temos o homem. Então admite aquela linhagem toda evolutiva, mas se coloca a igreja, ainda defende a ideia de que em algum momento colocou lá uma alma, que isso distingue o homem do primata anterior. Tá? Então aqui não fala, em nenhum momento fala, mas se ele admite a evolução, então o relato descrito no Gênesis, ele não deve ser seguido literalmente. Né? É isso que está
implícito, não está dito. Né? No catecismo está dito que todo texto bíblico se fundamenta no sentido literal. Mas aqui não. Aqui já está dizendo que se você aceita a evolução, então não dá para aceitar o sentido literal do Gênesis, da criação. O Papa Francisco, numa entrevista em 2016, ele diz o seguinte, ó, uma entrevista, isso não é um documento da igreja, uma entrevista que ele deu, perguntado, falou assim, por meio da humildade, da introspecção e contemplação orante, ganharam uma nova compreensão de certos dogmas. A igreja já não acredita em um inferno literal, onde as pessoas sofrem. Essa doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus. Deus não é um juiz, mas um amigo e um amante da humanidade. Deus nos procura não para condenar, mas para abraçar. Como a história de Adão e Eva, nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma metáfora da alma exilada, que, como todas as almas em última análise, estão unidas no amor com Deus. A Bíblia é um livro sagrado, bonito, mas como todas as grandes obras antigas, algumas passagens estão desatualizadas. Algumas passagens chamam mesmo para intolerância ou julgamento. É o tempo de ver esses versos como interpolações posteriores, contra a mensagem do amor e da verdade. Caso contrário, irradiando através da Escritura, chegou a nós. Então veja, aqui já foi bem avançado, né? Quer dizer, a ideia de interpolação posterior, bom, eu diria que essa escrita é a escrita da época, né? Nem diria que é interpolação, já avançou dizendo que é interpolação. Bom, esse livro daqui é um livro da editora Paulus, publicado recentemente, em 2020, 17ª reimpressão, quer dizer, um livro que é distribuído aí para catequese na igreja, tá? Ele diz o seguinte, embora admita que Gênesis não é um livro de ciências, que a evolução não se trata de mera hipótese, isso aí é a conclusão minha. Embora ele diz o seguinte, a primeira narrativa do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2 e 4, foi escrita no exílio da Babilônia, em 586 a 538 a.C. É uma obra dos sacerdotes. A narrativa tem a forma de poemas, e assim deve ser visto, deixando de lado a comparação com as modernas concepções sobre a origem do universo. Está de acordo com aquele documento da Comissão Bíblica. O ponto alto é a criação do homem, que é o centro da criação. A segunda narrativa, né, que aparece no Gênesis e outros versículos, né, é muito anterior à primeira, foi escrita no Templo de Salomão, em 970 a.C. O foco é o tema da fertilização do solo, o momento em que o povo de Israel deixa de ser uma tribo e assume um estado mais organizado, né? Então, a função das narrativas da criação não é dar uma explicação científica para as origens do mundo e da humanidade, mas colocar a humanidade como ponto alto da criação. Então, aqui ele já está dizendo claramente que o texto bíblico, se você for comparar com a ciência de hoje, você vai encontrar divergências. Isso já dito aqui claramente, tá? Não está nos documentos lá do Vaticano, isso não está claramente, mas aqui já aparece claramente. Então é isso. Muito obrigado, então.